Pois é, se você pratica corrupção, realmente você tem um parecer favorável em relação à aceitação. Agora, se você tem a opinião, você pode ser punido, porque o próximo caso que eu vou trazer aqui é sobre o Judiciário, que decidiu afastar um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por criticar nas redes sociais o governo federal. Marcelo Lima Burratem foi punido por 60 dias após questionar a ida de integrantes do Planalto a comunidades do Rio de Janeiro e também levantar suspeitas sobre pesquisas eleitorais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, as postagens do desembargador fomentaram a desconfiança social acerca da justiça e segurança do país. Mota. Magistrado não pode se envolver com política, mas essa regra só vale para alguns magistrados. Magistrado só se pronuncia nos autos, a não ser que o magistrado esteja no topo da hierarquia. Aí ele fala quando e como ele quiser. Ninguém pode ser juiz da sua própria causa, a não ser que... Bom, vocês já entenderam a mensagem aqui, né? Pergunta: como se destrói um sistema de justiça? Resposta: criando incentivos financeiros para que os magistrados fiquem calados e punindo severamente aqueles que ousam falar. Nunca antes na história tantos foram dominados tão completamente por tão poucos. Dávila. Eu venho dizendo já há um tempo que o maior problema hoje do Estado Democrático de Direito no Brasil é a politização do Poder Judiciário. Isso faz com que a lei não seja mais cumprida de acordo com a lei e com a Constituição, mas de acordo com o entendimento político, com o entendimento ideológico, com o entendimento voluntarioso e pessoal de um magistrado. Isso corrói completamente a credibilidade na lei, na justiça e no Estado de Direito. E quando o cidadão perde a confiança na justiça, na lei, o que sobra? Só sobra uma coisa: a arbitrariedade. E a arbitrariedade é tudo o que um regime democrático luta para evitar. A arbitrariedade é a antidemocracia. A arbitrariedade é justamente o sistema na qual o voluntarismo dos governantes imperam sobre a lei. Beraldo. David, o desembargador Burratem cometeu um grave erro, que foi ser próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a partir desta relação com o ex-presidente, ele foi sendo colocado no alvo dessas retaliações que o vem perseguindo já há bastante tempo. Esse caso específico sobre a desenvoltura com que ministros do atual governo circulam por comunidades sabidamente controladas pelo crime organizado, colocam uma manifestação de uma pessoa que vive na cidade do Rio de Janeiro e sabe exatamente ambientes que não devem ser frequentados por ministro de Estado. Porque aqueles ambientes precisam, de forma muito clara e evidente, é da intervenção do Estado para que se recupere a soberania daquelas áreas. Ali não vale a Constituição, ali não vale as leis pelas quais os ministros de Estado são obrigados a pautar a sua conduta. E quando eles ali aparecem e circulam com tamanha desenvoltura, andando de motinho sem capacete, porque afinal de contas, em área dominada pelo tráfico, não pode usar capacete, porque todo mundo precisa saber quem está circulando, eles se colocam numa posição de aderirem a este código de conduta, a abrirem mão de seguir as leis brasileiras, porque estão naquele local. A crítica, ela é uma crítica válida, sim. O problema é que hoje, criticar algumas pessoas no Brasil é passível de uma retaliação muito forte e poderosa. É o que a gente está vendo agora.
Agora tem uma questão também, né, Mota? O Burratem, ele compartilhou uma reportagem sobre a visita do presidente Lula a uma favela onde a polícia teria sido proibida de realizar operações, acompanhando a mensagem: Lula é convidado de honra do Comando Vermelho. Ele já teve, em outubro do ano passado, as redes sociais suspensas e, segundo essa decisão agora, pela suspensão dele de 60 dias, ele reincidiu na atitude. A lei tem que valer para todos, David. Na minha visão, é isso que eu considero Estado de Direito. Se um magistrado não pode se manifestar politicamente, nenhum magistrado pode se manifestar politicamente. Eu arrisco dizer que todos os dias a gente vê algum magistrado dando alguma declaração política, antecipando o resultado de um julgamento, dando entrevistas, fazendo palestras. Onde é que está essa regra? Por que ela só vale para o desembargador Burratem e para alguns outros magistrados? Olha, pode ser uma falha de memória minha, mas até onde eu me lembro, todos com posições políticas que não são de esquerda, não é isso? Ou a gente lembra, eu não estou conseguindo lembrar de nenhum magistrado de esquerda, e há vários conhecidos que dão declarações, eu não me lembro de nenhum deles que tenha sido punido. Eu posso estar enganado. Se por acaso vocês conhecerem algum caso, é só mencionar. Dávila, também tem um outro aspecto. Então a gente deveria também começar a punir todo esse protagonismo que o judiciário tem tido nas mais diferentes esferas, por meio dessas palestras, dessas falas que são exercidas, inclusive citando casos que ainda estão em curso? A gente deveria rever essa situação? Com certeza, David. Aliás, o exemplo vem de cima. Se em cima todo mundo participa em palestra, dá entrevista para jornal, inclusive viaja no avião presidencial, bom, então aí todo mundo tem chance de falar alguma coisa, se manifestar politicamente. O correto era todo membro do Poder Judiciário não se manifestar politicamente, seguir com discrição a sua função e se manifestar apenas nos autos. Esta é a regra que deveria valer para todo o judiciário, mas não é o que acontece no Brasil. E quando o exemplo é ruim, que vem de cima, não pode esperar atitudes diferentes embaixo. E por último, né, Mota, acho que tem uma coisa que nós precisamos lembrar aqui. Quantos juízes se manifestam politicamente, principalmente na justiça criminal, soltando bandidos que deveriam estar presos, porque tem uma visão muito particular de que criminoso é um problema social, é uma vítima da sociedade. E de que maneira que a gente poderia resolver essa situação, Beraldo? O grande problema é que o mau exemplo vem de cima, David. Porque precisamos lembrar, a frase escrita por Débora Rodrigues na Estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes, perdeu Mané, foi dita por um ministro do Supremo Tribunal Federal em relação ao resultado das eleições de 2022. Teve ministro que se manifestou dizendo: vencemos depois do resultado da eleição. Houve, ainda na semana passada, ministro que, em evento internacional, disse que a Lava Jato se equiparava ao primeiro comando da capital. A Lava Jato, lembremos, que colocou, de forma inédita, corruptos e corruptores na cadeia. Então, para esse magistrado que vem lá de cima da Suprema Corte, que estabelece referências para o judiciário brasileiro, ele não pode ter a prerrogativa de se manifestar desta forma, enquanto este mesmo judiciário pune alguém que reposta uma matéria. A gente precisa lembrar que o Brasil, na sua forma de atuação, tem essa estrutura onde Brasília determina, tem os casos de repercussão geral, por exemplo, então Brasília determina, as cortes precisam seguir. E a gente está vendo que isso não acontece da forma
que deveria acontecer. A gente está vendo como existe seletividade conforme o caso. E aí eu queria terminar perguntando o seguinte, David. O desembargador Burratem foi questionado em relação a alguma decisão que ele tomou? Ele tomou alguma decisão influenciada pela sua posição política? Uma sentença proferida por ele foi uma sentença injusta ou inadequada para o processo, porque há ali uma desconfiança de que esse posicionamento político está influenciando o julgamento dele? Que eu saiba, não existiu isso. Então, essa discussão se baseia em quê, exatamente? Essa é a minha dúvida. Pois é, porque quando um magistrado comprovadamente tem acesso a uma das partes, para ele ter a isenção, ele não pode julgar aquele mérito, ele é afastado e outro é realocado no lugar. Já vi diferentes episódios, até mesmo de, às vezes, o esposo ser juiz, a mulher ser advogada e o juiz não poder julgar o mérito justamente por conta dessa situação. Então, acho que o Beraldo trouxe uma questão muito importante, né? Ele julgou algum mérito relacionado a isso, Mota? Não tem, né? Pois é, essas são perguntas importantes. Obrigado ao Beraldo por colocar essa bola em jogo. Como ele colocou, eu vou chutar. O desembargador abriu algum processo de ofício? O desembargador participou de julgamentos de casos nos quais ele era uma das partes interessadas? O desembargador impediu advogados de terem acesso ao processo? O desembargador intimou algum réu pelas redes sociais? O desembargador congelou a conta de alguma empresa só porque ela tinha o mesmo acionista de uma outra empresa que tinha envolvimento em algum caso? Eu acho que a resposta para todas essas perguntas é não. Ávila, muitas vezes a gente vê umas das partes envolvidas, inclusive como vítima, julgando também. Mais do que isso. Nós vemos na Suprema Corte, David, parentes, familiares de juízes que estão julgando o caso na primeira corte, defendendo clientes na Suprema Corte. O que você acha disso? Você acha que isso é normal num país? Como é possível familiares serem contratados justamente porque os seus parentes serão aqueles que julgarão o caso na Suprema Corte brasileira? É um escândalo. Quer ver outro caso escandaloso? Nós aprovamos uma reforma trabalhista no governo Michel Temer. E nós temos juízes na justiça trabalhista que falam que aquela reforma que foi aprovada, que é lei no país, não vale. E simplesmente ignoram a lei aprovada e dão sentenças violando o que está escrito na lei. Hoje nós temos 40% de processos na Suprema Corte brasileira questionando novamente questões trabalhistas que foram resolvidas por uma reforma. Mas então que país é esse? Que a justiça, que juízes da Justiça do Trabalho não respeitam a lei criada pelo Congresso? Que país é esse que numa Suprema Corte nós temos vários parentes e familiares de ministros do Supremo defendendo clientes na própria Suprema Corte? É um descalabro. Então, esses são exemplos que ilustram porque o brasileiro está cada dia mais descrente da justiça. E isso não é coisa de hoje. É coisa que vem acontecendo e as instituições não reagem. Onde é que estão os contrapesos? Onde é que estão os freios? Porque está desenfreada a situação. E se nós marcharmos assim, nós vamos perder a confiança nas instituições que são os pilares que defendem a democracia. A vida inteira, David, na história, países que abraçam a democracia acreditam que nós precisamos ter o Estado Democrático de Direito justamente para limitar e conter o poder dos governantes. Mas no Brasil parece o oposto. Parece que aqui a lei é ignorada e dá todo o poder aos governantes para interpretar e fazer o que bem quiser da lei, mesmo que aquilo não esteja explicitado na lei. Ou seja, a tarefa número 1 de termos uma Constituição, termos leis aprovadas para limitar o poder dos governantes,
No Brasil é o contrário. Aqui parece que é cada vez mais carta branca para os governantes e membros do judiciário fazerem o que bem entenderem com o destino da nação.